Se existe algo que realmente divide opiniões no Brasil, são os reality shows. Há um público que critica veementemente e alegam que os realities são um show inútil e vazio. A alegação central é que esse tipo de programa rebaixa o nível do debate público, ocupando um espaço que poderia ser destinado à arte, à educação ou à ciência. Outra alegação forte é que os reality shows funcionam como distração em massa, anestesia social e mecanismo de fuga dos problemas estruturais do país. Eu até concordo com estes pontos, até mesmo não assisto mais a reality shows, mas já assisti e confesso que pode ser bem viciantes. Apesar de todas essas críticas, ou talvez justamente por elas, os reality shows não apenas persistem, mas atraem voluntários em massa. Isso inclui pessoas escolarizadas e bem formadas academicamente. Isso, no mínimo, exige uma análise honesta, porque os realities não são apenas programas de TV, eles são ecossistemas econômicos complexos, capazes de mobilizar bilhões de reais direta e indiretamente. Reduzir o fenômeno a entretenimento fútil é ignorar sua função real no mercado contemporâneo, porque pode ter certeza, se o mercado explora, tem algo por trás. Mas neste vídeo, como em qualquer outro, eu não quero simplesmente denunciar o mercado, nem demonizar o formato. Pretendo usar o fenômeno como ferramenta de consciência. Será possível aprender alguma coisa com isso? Peço que suspenda o seu julgamento por alguns minutos e se permita ouvir essa análise que vai te dar um poder de olhar as coisas de um modo muito mais profundo. Não sei se você já pensou sobre isso, mas os realities expõem um mecanismo universal. Somos todos contadores de história. A todo tempo estamos contando histórias sobre nós mesmos. Criamos um roteiro lógico. Na maior parte do tempo, essa história conta dos nossos atos heróicos e do quanto passamos por situações difíceis até o momento. Mas às vezes podemos estar observando os fatos, entre aspas, de um modo negativo e assim tendemos a nos vilanizar e nos vermos como as piores pessoas do mundo. Os reality shows surgem no final do século XX e no início do século XXI. O marco global costuma ser o Big Brother, surgindo no ano de 1999 na Holanda. No Brasil, o formato se consolida a partir de 2002, com o Big Brother Brasil. Nascem junto com a sociedade do espetáculo, da vigilância e da exposição contínua, um fenômeno profundamente contemporâneo. No ano de 2016, surgiu uma figura que dividiu opiniões na edição 16 do programa exibido pela Globo. Diferente das primeiras edições do BBB, as redes sociais estavam consolidadas, mas a cultura do cancelamento ainda não havia atingido seu auge. Aqueles que acompanharam de perto essa edição vão lembrar da Ana Paula Renault, uma pessoa que se mostrou confrontadora, explosiva, desestabilizadora da harmonia do grupo. E o mais interessante, ela era vista como vilã dentro da casa. Parecia haver uma unanimidade quanto a isso. No entanto, saiu com alta aprovação popular, chegando a se tornar apresentadora de TV, mesmo após ser expulsa por agressão. Ana Paula foi uma participante polarizadora. Ela nunca foi consenso. Os que a rejeitavam alegavam que ela era agressiva, desequilibrada emocionalmente e extremamente tóxica para o convívio. Uma pessoa incapaz de dialogar. Para esse grupo, o confronto constante ultrapassava o limite do aceitável. Nesse tempo, eu acompanhava os programas e votava através de SMS. E eu torci ferozmente para que a Ana Paula saísse do programa. Acontece que um número considerável de pessoas não viam a Ana como uma vilã. Os que a apoiavam viam nela autenticidade, coragem de confronto, alguém que não engolia sapo, uma porta-voz do incômodo coletivo. Para esse grupo, Ana Paula dizia o que muitos pensavam, mas não tinham coragem de professar. Ela brigava de frente, errava às claras e dizia o que muitos gostariam de dizer. Tornou-se uma figura catártica, alguém que canalizava tensões coletivas. Ana Paula não venceu o jogo, mas pelo que me lembro, tinha o potencial para vencer, se não fosse o caso da agressão ao colega de confinamento. Apesar disso, ela venceu a narrativa. Foi punida institucionalmente, porém poupada e aclamada pela maioria do público. Dentro do contexto da época, o vilão podia ser funcional.
Já na edição de 2021, uma das mais vistas da história recente do programa, curiosamente a última que assisti, e se você assistiu também, vai lembrar da Carol Conká. Ela saiu do programa com 99,17% dos votos, uma das maiores rejeições já registrada no programa. Em 2021, o Brasil era outro, e o mundo também. O BBB 21 aconteceu em meio ao isolamento social, medo, frustração coletiva e milhões de pessoas emocionalmente sobrecarregadas diante das telas. Foi uma das edições de maior audiência dos últimos anos. Nesse contexto, Carol Conká foi lida não apenas como alguém que errou, mas como símbolo de opressão. O público percebeu assimetria de poder, humilhação recorrente e controle moral sobre o outro. Mas há um dado que desmonta qualquer leitura simplista. Fora da casa, Carol continuava sendo admirada por muitas pessoas próximas a ela. Isso revela a fratura central do julgamento público. O público vê recortes e, o mais desconcertante, você também enxerga recortes. Portanto, é uma ilusão pensarmos que conseguimos nos enxergar em totalidade. No reality show, como no cotidiano, o indivíduo age acreditando que seu comportamento é justo. Ele conta sua história para si mesmo como quem constrói um roteiro moral coerente, e talvez isso possa ser reforçado por quem esteja ao seu lado. Fui ríspido porque me defendi. Fui duro porque precisava me impor. Fui frio porque já me machucaram antes. Dentro da própria mente, tudo faz sentido. O público, porém, vê o que o indivíduo não vê. O tom, a repetição, a assimetria, o impacto no outro, aquilo que internamente é defesa, externamente soa como injustiça. Você poderia encarar alguém como seu inimigo, mas o público veria isso de outra perspectiva e você passaria como injusto e ingrato, mesmo sendo incapaz de enxergar a totalidade. Ainda assim, o público não concorda entre si. Um vilão pode ser amado e odiado ao mesmo tempo. Isso revela algo essencial. O julgamento nunca é neutro. Ele é atravessado por identificação, projeção e sombra. Amamos quem expressa o que reprimimos. Odiamos quem nos confronta com aquilo que não somos ou fingimos ser. Saindo um pouco do campo do entretenimento e entrando no coração da moral social institucionalizada, você com certeza já ouviu falar de casos de júri popular. O júri popular é um modelo de julgamento em que cidadãos comuns participam diretamente da decisão sobre a culpa ou inocência de um acusado. No Brasil, ele se materializa no chamado Tribunal do Júri, responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida. Os reality shows e o júri popular parecem pertencer a mundos diferentes, um ao entretenimento, outro à justiça, mas ambos nascem da mesma raiz, a necessidade humana de organizar o caos moral da existência em narrativas compreensíveis. Esse tipo de julgamento passou a integrar formalmente o sistema judicial brasileiro com a Constituição de 1824, sendo tratado como uma garantia fundamental na Constituição de 1988. O que é chocante sobre os tribunais de júri é que o júri popular tem o poder de inocentar um culpado, independente das provas. Assim, o júri funciona como um termômetro ético da época. Se absolve ou condena, ele revela o que aquela sociedade tolera, condena ou relativiza. Por isso, o júri pode decidir de forma que pareça irracional juridicamente, mas profundamente coerente moralmente para seu tempo histórico. O veredito do júri não é uma verdade absoluta, assim como as fofocas do seu vizinho, mas uma decisão humana e histórica, influenciada por narrativas, contexto e perspectivas. E aí, na sua história, você é um herói ou um vilão? A pergunta parte de uma falsa dicotomia de narrativas simples aos contos morais que organizam o mundo em preto e branco. Culturalmente, aprendemos que o herói é aquele que faz o bem, sacrifica-se e luta contra o mal. O problema é que, na vida concreta, quase ninguém acorda tentando ser mal. As maiores tragédias da humanidade não foram produzidas por vilões conscientes, mas por pessoas convictas de estarem fazendo o que era certo. O que denominamos de mal se disfarça de dever, de obediência, de tradição e sobrevivência. Por isso mesmo, não aconselho que ninguém assista ao Big Brother ou qualquer destes programas da TV aberta. Você vai ser algemado a estas narrativas dicotômicas e imprecisas que te mantêm consumindo e principalmente adormecido.
Não sei se você já teve essa ideia, mas diversas vezes eu até já pensei em poder me assistir em um reality show privado. Acredito que qualquer um de nós que tivéssemos acesso a uma filmagem 24 horas por dia das nossas interações e acesso às lutas individuais de cada um com os quais interagimos, o véu da dicotomia cairia bem diante de nós. Acredito que chegaríamos a uma conclusão semelhante a essa. Que se existe algo heróico no ser humano, não está em grandes atos épicos, mas em algo muito mais raro, a capacidade de tomar consciência de si mesmo. O ser humano é um potencial de destruição quando inconsciente, potencial de cuidado quando consciente. O mesmo indivíduo pode salvar pela manhã e destruir à noite, muitas vezes sem perceber a contradição. E é justamente esse o ato político que nós do canal Visionários escolhemos assumir. Não da militância barulhenta, nem o da imposição moral, tampouco o da substituição de um dogma por outro. Nosso gesto é mais silencioso e por isso mesmo mais radical, tornar cada espectador um pouco mais consciente. Consciente de que os julgamentos rápidos empobrecem a realidade, conscientes de que heróis e vilões são construções frágeis, conscientes de que todo comportamento carrega uma história que quase nunca vemos. Talvez isso não mude o mundo de forma imediata, mas muda o modo como cada um habita o mundo. E talvez seja exatamente essa a revolução que realmente precisemos. Não a que troca os nomes no poder, mas a que dissolve as ilusões dentro de nós. E se você acredita na força deste trabalho, junte-se a nós, porque garantimos mais conteúdos reveladores estão a caminho. Até a próxima, visionários!